Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula da História da Arte, né? Vamos continuar da onde nós paramos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sempre digo que esse tipo de aula parece sessão espírita, né? Começa, fulano, você está aí? Se estiver aí, se pronuncie. É uma coisa meio esquisita, né? Mas tudo bem. Vamos continuar a História da Arte. Nós estamos vendo na nossa última aula a arte cristã primitiva. Então, nós vimos na nossa última aula a arte cristã primitiva, que é uma arte simbólica, né? Por que simbólica? Porque é uma arte que não vai se preocupar com estética, com traços, com detalhismos, ela tem mais o objetivo da criação de símbolos, símbolos esses que serviam para que os cristãos se comunicassem entre si no período da perseguição aos cristãos em Roma. Então, nós vimos que cada imagem desenhada nas catacumbas tinha um significado, tinha um objetivo. Então, essa arte cristã primitiva tem dois períodos bem distintos que nós vamos começar a ver hoje. Pessoal, a aula está sendo gravada, eu quero que vocês tenham a noção disso, e vai ser futuramente, provavelmente amanhã, já estará disponível na plataforma. Como é que vocês acessam essa aula? Olha, eu quero ver todas as aulas do dia 6. É muito fácil, tu entra lá na plataforma, escolhe a opção aulas anteriores, digita a tua senha, digita a tua série, digita a data da aula, que seria 6/4, e digita também a disciplina. Daí tu vai assistir as aulas de hoje filmadas. Então, tu tem a oportunidade de assistir a aula normalmente, aí tu recebe a tua frequência e participa, mas se quiser rever a aula, ela também vai ser disponibilizada sob forma de videoaula lá na plataforma de vocês. Então, não tem do que reclamar. Das duas formas, nós estamos atendendo vocês. Videoconferência e também gerando videoaulas. Deixarei também para vocês lá os slides que eu vou apresentar aqui hoje, tá certo? Mas, mesmo assim, eu peço, peguem o caderno para a gente fazer algumas anotações pontuais. Tá ok? Vamos, então, ver o nosso slide aqui, vamos ver se eu consigo adentrar ao slide. Tá? Pessoal, vocês estão visualizando o slide? Sim. Conseguem visualizar o slide? Sim. Ótimo. Então, vamos continuar. Eu vou aumentar um pouquinho meu volume aqui. Gente, a arte cristã primitiva, ela também é chamada de arte paleocristã, como vocês estão vendo aí. Então, tanto faz tu falar arte cristã primitiva ou paleocristã, que vai dar na mesma coisa. Tá certo? Então, a arte cristã primitiva também é conhecida como arte paleocristã. Essa arte, né, ela aparece muito em pinturas, mosaicos, né, os antigos arquitetos produziam muito dessa arte e também era produzida, como nós já vimos anteriormente, pelos cristãos primitivos. Quem são esses cristãos primitivos? São os cristãos que sofreram, na sua primeira fase, aquela fase da perseguição, né, em Roma, e na segunda fase, a religião cristã já é aceita em Roma, né, e essa arte começa a ter maior visibilidade. Vamos continuar, então. Aqui nós temos um desenho das catacumbas, né? Se vocês tiverem oportunidade, se Deus quiser, vão ter,
de ir à Itália, vocês, por menos de 2 euros, vocês visitam essas catacumbas, né? Inclusive, existe essa figurinha que vocês estão vendo aqui mais à esquerda, que parece uma escada. Essa escada, se vocês subirem, ela dá acesso a uma catedral. Catedral é força de expressão. Ela dá acesso a uma pequena igreja dentro das catacumbas. Então, é muito interessante, né? Existem alguns desenhos ainda nas paredes das catacumbas do tempo dos cristãos primitivos, que são conservadas. Infelizmente, os turistas acabam, às vezes, prejudicando a conservação dessa verdadeira obra de arte, que são as catacumbas e os afrescos, né? Afrescos são os desenhos realizados nas paredes das catacumbas. Bom, como eu falei para vocês, a princípio os cristãos eram minoritários e muito perseguidos. O principal motivo de perseguição aos cristãos no Império Romano é que eles se recusavam, nós vimos isso na outra aula, a adorar e homenagear o nosso amigo aí, o imperador, como um ser divino, como se fosse um deus. Então, isso gerou muita perseguição aos cristãos. E um outro motivo, que a princípio, o cristianismo era uma religião quase exclusiva das classes mais baixas, né? Então, ela, por ser uma religião que surge à revelia da vontade do Império Romano e começa a ser perseguida, ela tinha esse adendo que é uma religião que era cultivada, que era apreciada principalmente pelas classes mais baixas, né? Então, sendo cultivada e apreciada pelas classes mais baixas, geralmente essas classes ficam à margem da justiça, eles eram mais perseguidos ainda, sofriam maiores humilhações. E também por ser, uma arte voltada às classes mais baixas, e uma religião voltada às classes mais baixas, não haviam grandes patrocinadores para esse tipo de arte, para esse tipo de religião. Tá ok? Bom, as catacumbas vão perder sua função em 313 d.C., com o Edito de Milão, que declarava que o Império Romano seria neutro em relação aos credos religiosos. Então, nessa data, gravem bem essa palavra, Edito de Milão. O Edito de Milão, ele acaba com a perseguição aos cristãos, tá? Isso já apareceu em provas, em vestibulares, volta e meia citado no Enem. O Edito de Milão tem sua importância, porque oficialmente ele vai acabar com a perseguição às religiões, todas, especialmente o cristianismo. Então, o Edito de Milão é um marco divisor de águas. A arte que existe antes do Edito de Milão, que é aquela arte cristã primitiva simbólica, que tem mais por objetivo mandar mensagens cifradas e codificadas entre os cristãos primitivos. Vocês lembram que a gente comentou isso na aula passada? O desenho do pastor carregando a ovelha nas costas significava uma coisa. O desenho do pastor sem carregar uma ovelha nas costas significava outra. O peixe, né, o desenho do peixe, que é o verdadeiro símbolo do cristianismo, porque Cristo era um pescador de almas. Então, o símbolo do peixe, marcando áreas de reunião dos cristãos. O desenho do cajado, o cajado sem o olho, o cajado com... Cada figura tinha o seu significado e o seu simbolismo. Tá ok? Então, nós vamos observar aí que cada figura tem seu significado e seu simbolismo. Bom, quando a religião romana para de ser perseguida, não existe mais sentido em se manter essa arte cifrada e simbólica. Então, nós vamos para aquela segunda fase da arte primitiva cristã. Tá? Aí tem um exemplo bem característico
dos desenhos que se encontram nas catacumbas, né? Esse desenho, para a maior parte dos romanos, não tinha significado nenhum. Mas para um cristão, ele significava o pão eucarístico, significava o pão eucarístico acompanhado do peixe, significava a semana santificada, né? Gente, vou abrir um parênteses aí. Vocês nunca se perguntaram por que, na Semana Santa, o hábito de se comer o peixe? Qual é a relação da Semana Santa e esse hábito de se comer o peixe? É mais ou menos uma distorção desses desenhos que se encontravam nas catacumbas. Esse desenho ele tem o pão eucarístico e tem o peixe. O significado do peixe no cristianismo era que todo cristão ele deveria ser um pescador de almas, trazer almas para o cristianismo, trazer almas para Deus. Com o passar do tempo, quando se encerra a arte cristã primitiva simbólica com o Edito de Milão, ela deixa de ser uma arte, vamos dizer assim, proscrita, porque agora os cristãos não são mais perseguidos, não tem por que ter mensagens simbólicas cifradas. Esses afrescos desenhados nas paredes das catacumbas, eles continuam. E muita gente que não tem intimidade com o cristianismo via o pão eucarístico e via o peixe, daí dizia, tá vendo? Tem que comer peixe na Semana Santa. Então, daí veio a simbologia do peixe, da obrigatoriedade que alguns cristãos acreditam de haver de comer peixe na Semana Santa. Mas isso não é encontrado na Bíblia de maneira nenhuma. Isso surge por uma interpretação errada de afrescos, de desenhos desse tipo. Esse desenho, na realidade, não manda comer peixe na Semana Santa. O que ele diz é que vai haver uma reunião eucarística, onde será dividido o pão e o vinho, e o objetivo dessa reunião é que as pessoas tragam outras pessoas, ou seja, pesquem novas almas, para se fundir, para aderir ao cristianismo. Esse é o significado do peixe. O significado do peixe é pescar almas, conseguir almas para o cristianismo. Não que tem que comer peixe na Semana Santa. Se bem que é muito gostoso, continuem comendo, é bom mesmo. Tá? Então, continuando, nós vamos ver que, inicialmente, Jesus vai ser representado por um pictograma simbólico, que eu acabei de falar para vocês, que é o peixe, né? Esse acrônimo de Jesus, o Filho de Deus, o pescador de almas. Futuramente, nós vamos ver, depois da crucificação de Cristo, que ele vai ser representado também de outras formas. Por exemplo, sobre a forma de um cordeiro. Um cordeiro sempre sobre uma montanha, sobre uma elevação, porque Cristo era o cordeiro de Deus. Observa como essa arte cristã primitiva era simbólica, né? Outro símbolo que vocês conhecem, a pomba representando o Espírito Santo. A âncora representa a salvação. Então, imaginem como essa arte cristã primitiva, que só existiu simbolicamente, ou com todo esse simbolismo, antes do Édipo de Milão, imaginem como ela era importante para os cristãos dessa época, porque era a maneira deles trocarem mensagens, deles saberem do que estava acontecendo dentro do seu próprio culto, dentro da sua própria religião. Tá ok? Hoje, muitos desses símbolos são utilizados não tanto pelos cristãos católicos, mas pelos cristãos evangélicos. Então, tem igrejas evangélicas, e nós devemos respeito a todas, que vocês encontram o desenho da pomba, vocês encontram o desenho do cálice, vocês encontram o desenho da coroa, que representa Deus, e por aí vai, tá? Então, as igrejas evangélicas, pessoal, repito, algumas, e todas merecem o nosso respeito,
elas ainda mantêm alguns desses símbolos que eram utilizados pelos cristãos primitivos. Tá ok? Bom, depois do Edito de Milão. Então, de novo, eu quero que vocês memorizem bem isso, porque eu vou colocar na prova. Se tu errar, é porque tu não prestou atenção. A arte cristã primitiva simbólica, ela é de antes do Edito de Milão. Qual é o objetivo da arte cristã primitiva simbólica? O objetivo é mandar mensagens simbólicas e cifradas entre os cristãos. Por quê? Porque eles eram perseguidos pelo Império Romano. Então, é uma arte simbólica que tem esse objetivo. Eles não se preocupam com estética, com cor, com parametrismo, não se preocupam com nada disso. É uma arte que se preocupa única e exclusivamente em ser um meio de comunicação entre os cristãos primitivos. Tá ok? Entendam bem isso. E ela possui toda uma simbologia que é voltada para isso. Quando essa arte acaba? Ela acaba com o Edito de Milão, quando os romanos param de perseguir não só o cristianismo, mas todas as religiões. Por que os romanos perseguiam o cristianismo? Primeiro, por causa do monoteísmo, ou seja, a religião cristã católica, que era a que existia na época, não aceitava de maneira nenhuma cultuar os imperadores como se fossem deuses. E isso provocou uma forte perseguição. E outro problema também é porque era uma religião geralmente de classe baixa, né? As populações mais pobres do Império Romano é que se filiavam ao cristianismo, vamos dizer assim. Então, por ser classe baixa, eles sofriam essa perseguição em maior grau. E também, por ser classe baixa, não haviam grandes patrocinadores dessa arte. Depois do Edito de Milão, bom, aí, gente, aí a coisa muda. Agora os cristãos não precisam mais ficar mandando mensagem cifrada, mensagem codificada. Eles podem agora criar uma arte ilustrativa. Então, desculpe, ela vai passar a ilustrar os milagres, cenas do Antigo Testamento e por aí vai, né? Principalmente a figura da Mãe de Deus, Maria, vai ser muito retratada nesse tipo de arte. É uma arte que já se preocupa um pouco com a estética, um pouco com o colorismo, tá certo? Mas essa segunda fase da arte cristã, ela não é uma arte representativa, ilustrativa. Ou seja, eles vão desenhar os milagres, as cenas da Bíblia, os santos, a Virgem Maria com o menino Jesus no colo, e esse tipo de coisa. Eu chamo a atenção de vocês que essa arte, ela é muito importante também, porque a maior parte das pessoas eram analfabetas, né? Não sabiam ler. Se bem que hoje tem muita gente que sabe ler e não lê nada, é o analfabeto funcional. Ele só vai acreditando nos outros e vendo o site da internet aí. Mas isso é outro assunto, deixa para lá. Então, com o Edito de Milão, acabou a perseguição, os cristãos não precisavam mais se esconder em catacumbas, em colocar mensagens cifradas, a arte cristã vai mudar para isso, para uma arte ilustrativa, representativa, com cenas, com santos, com a cena dos martírios dos cristãos, com cenas principalmente da Virgem Maria com o menino Jesus no colo, e por aí vai, cenas do Velho Testamento. E então essa arte passa a auxiliar a igreja no seu processo de catequese, porque às vezes era muito difícil tu levar ao conhecimento dessas pessoas os versículos bíblicos, porque eles não sabiam ler. Então era mais fácil tu ensinar através de gravuras, através de desenhos. Então, na igreja mostrava um quadro, aqui Virgem Maria, com Jesus no colo. Olha aqui o desenho da Santa Ceia. Olha aqui o desenho, por exemplo, de Moisés atravessando o Mar Vermelho. Então, essa segunda fase da arte cristã primitiva
agora vocês tiram esse negócio de primitiva, põem arte cristã, ela tem um objetivo mais ilustrativo, mais descritivo. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Aqui nós temos ainda um exemplo de uma epigrafia, né? Esse desenho foi feito em pedra, né? Em pedra. É ainda um exemplo de arte cristã primitiva simbólica. Vocês podem observar que não existe preocupação com a estética, com o descritivismo, não tem nem cor. Agora, observem o seguinte, é um pastor sem a ovelha nos ombros. Então, é uma pregação, mas sem a presença de apóstolos. Pastores com ovelhas nos ombros significa que um apóstolo vai pregar naquele lugar. Os pássaros próximos do pastor significam que, apesar dele não ser um apóstolo, ele tem grande espírito, grande influência do Espírito Santo. Observa como essa arte realmente é muito descritiva, é muito simbólica. A arte cristã primitiva. Isso é um exemplo de arte cristã antes do Édipo de Milão, quando os cristãos estavam se escondendo e precisava realmente de mensagens simbólicas, de mensagens cifradas. Tá ok? Vamos para o próximo slide, tá? Aqui você já tem o desenho de Cristo com barba. Essa é uma pintura de mural. Vocês lembram que eu comentei com vocês há pouco? Espero que lembrem. Tinha um desenhozinho, uma foto, perdão, da catacumba, e tinha uma escadinha que subia. Eu comentei com vocês que se subir aquela escadinha, tu vai entrar numa pequena igreja, um pequeno santuário católico cristão que existe na catacumba e está lá até hoje. Se vocês puderem um dia visitar, é muito bonito. E lá vocês encontram esse exemplo de arte. Vocês podem observar que essa arte aqui já não é mais simbólica, ela é bem descritiva, bem clara. Está aí Cristo, a figura de Cristo, né? Com a sua barba, com o seu cabelo. Observa que existe uma preocupação um pouco maior com o descritivismo, com a estética, né? Vocês também têm que levar em conta que os artistas cristãos dessa época não tinham os recursos do colorismo, a maior parte era composta de gente oriunda das classes mais baixas, que pintava basicamente com fuligem, com carvão, tá? Então, é um desenho muito, muito, muito especial, se eu levar em conta que é pintado numa parede, numa pedra, né? Sem grandes recursos de colorismo. Esse A aqui, gente, significa alfa, letra grega alfa, que significa o princípio, e o W significa o ômega, que é o fim. Então, Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Eu também vou chamar a atenção de vocês para esse círculo que fica em torno da cabeça de Cristo. Não é que ele é um alienígena e está de capacete, como eu já vi no History. Eu odeio aquele cara dos alienígenas. Ele devia fazer um curso de história, aquele miserável. Isso aqui significa que ele é santificado. O círculo era uma simbologia cristã primitiva que significava a perfeição. Significava exatamente isso, o alfa e o ômega. Um círculo não tem princípio nem fim. Então, essa auréola, se vocês quiserem chamar assim, ela representa exatamente isso, o alfa e o ômega, a perfeição, algo que não tem princípio e também não terá fim, algo que é eterno. Tem nada a ver com capacete alienígena, tá certo? Vamos prosseguir, então. Infelizmente, a minha figurinha não apareceu aqui. Então, as pessoas... Veja que essa é a segunda fase, depois do Édito de Milão. Professor chato, não para de repetir isso. Não para, porque eu quero que vocês distingam as duas fases. A primeira fase, arte cristã primitiva simbólica. Segunda fase, acabou a perseguição. Depois do Édito de Milão. Arte cristã. A arte cristã. Tire o primitivo. A arte cristã
ela já é mais ilustrativa, mais decorativa, tá? E também mais descritiva. Então, as pessoas possuíam hora de entrar e sair dos templos, e que as imagens agora fossem colocadas em paredes. Observe que não precisa mais se esconder tanto para fazer um culto cristão. Já existem pontos de reunião, tá? Então, o convencionismo de colocar imagens nas paredes dessas igrejas, primeiras igrejas cristãs, agora permitidas pelo Império Romano, e o hábito de encher essas paredes, pena que a imagem não saiu, ia mostrar isso, e o hábito de encher essas paredes de desenhos, retratando a vida dos santos, a vida de Cristo, a Virgem Maria e tudo mais, era muito utilizado pelos pregadores primitivos, os primeiros pregadores, para ilustrar o ensinamento sobre a doutrina cristã, uma vez que a maior parte daqueles que frequentavam o cristianismo eram de classe baixa e analfabetos. Tá? Então, aqui, gente, eu no fim me passei numa coisinha aqui. Existe uma simbologia aqui nas igrejas, hoje nem tanto. Eu aqui em Aracaju, o único lugar onde eu vi essa simbologia ser mantida é numa igreja que tem lá em Lagarto, né? Uma igreja que tem em Lagarto, muito bonita, toda no estilo barroco, com rococó, muito bonita. Eles sempre faziam a entrada da igreja pela esquerda e a saída pela direita. Por quê, gente? Porque os cristãos primitivos, que tinham que se esconder do Império Romano, eles entravam e se reuniam escondidos nas catacumbas, que ficam no subsolo das grandes cidades da época, e essas catacumbas, na realidade, eram cemitérios, né? Tu tinha uma espécie de gaveta esculpida na pedra, e ali tu botava a caixinha com os ossos, com os restos mortais do teu falecido. Então, como eles eram perseguidos, os cristãos, antes do Edito de Milão, eles se reuniam nessas catacumbas. E as entradas das catacumbas, por um princípio convencional da arquitetura romana, era sempre pela direita, sempre pela esquerda, perdão. E a saída sempre levava à direita. Então, alguns cristãos, depois do Edito de Milão, construíram suas igrejas em homenagem a esses cristãos primitivos, fazendo que a entrada da igreja fosse à esquerda e a saída da igreja fosse à direita. Bom, aqui é uma coisa bem interessante, né? As pessoas que pregavam, elas ficavam de costas para o público e de frente para a imagem de Jesus Cristo, tá? Os cultos sempre iniciavam muito cedo, geralmente 6 horas da manhã, porque tinha que se aproveitar a luminosidade natural, tá? E também porque eles construíam de tal forma que a luz do sol incidia, sobre a imagem de Cristo. Por que o pregador dessa igreja cristã, depois do Edito de Milão, prega de costas para o público e de frente para Cristo? Porque Cristo é muito importante. Cristo é o Salvador. Cristo é o que tirou os pecados do mundo. Então, como é que o pregador vai ficar de costas para o ser mais importante, né? Ia dizer depois de Deus, mas eu acho melhor dizer tão importante quanto Deus, né? Como é que vai ficar de costas para esse ser? Então, os pregadores dessa igreja cristã, que é uma igreja que vem depois do Edito de Milão, eles pregavam de costas para o público, mas sempre de frente para a imagem de Cristo. Porque Cristo era muito importante para que se desse as costas. Era um símbolo de respeito. Tá ok? Vocês têm aqui que a Abízade da Cátedra de São Pedro, né? Lá na Basílica de São José Latrão. Ela foi construída, gente. Antes de eu falar isso, dê uma olhadinha na imagem, olha que coisa linda. Eu sei que hoje a gente está muito imediatista, né? Está muito
muito do som e da imagem, a gente não está muito mais da gravura, né? Por isso que nós hoje possuímos tanta dificuldade de concentração e por isso que nós temos tanta dificuldade em descrever coisas, né? Porque nós deixamos de valorizar imagens como esta. Olha que coisa linda. Os ladrilhos, os azulejos, as pinturas, os afrescos, né? A cúpula é lindíssimo, é uma das obras mais belas, a Catedral de São Pedro, né? Então, é muito bonita. Ela representa exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Aqui está o trono de São Pedro, o trono de São Pedro. Vocês sabem que o Papa é o substituto de São Pedro, na terra do apóstolo Pedro, né? Por isso que ele carrega aquele anel grandão que significa a autoridade do representante de Pedro na terra, do apóstolo Pedro na terra. Então, essa parte aqui, da Cátedra de São Pedro, é onde fica o trono do Papa. Olha lá no fundo, eu acho que dá para ver. E aqui vocês podem ver um típico exemplo da arte cristã após o Edito de Milão, que ela trabalha muito com azulejos decorativos, cúpulas desenhadas, e os desenhos todos representam figuras famosas do cristianismo, santos, Jesus Cristo, a Virgem Maria e por aí. Tá bom? Muito bonito mesmo. Aqui vocês têm uma foto da Basílica de Santa Maria Maior. Ela foi construída em 432 a 440, aí, depois de Cristo, né? E ela é muito bonita, e também é que a foto não está ajudando muito, não. Ela possui aqui, no teto, alguns afrescos, que são típicos exemplos da arte cristã, falando passagens, né? Passagens da Bíblia e passagens da vida dos do Cristo, dos santos, dos mártires, né? Bom, aqui vocês têm um fragmento de um pergaminho do início do século XI, né? Esse pergaminho, ele está lá na Baviera, né? Na Biblioteca Estadual da Baviera. Observa que agora, nessa fase, não existe mais a preocupação de uma arte simbólica. Nós estamos vendo aqui o encontro de dois homens santos. Está vendo aqui, ó? Olha a auréola em volta, que não tem nada a ver com capacete alienígena. Tem a ver com o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O círculo é perfeito, ele não tem início nem tem fim. O círculo é o símbolo da eternidade. Por isso, se colocava essa auréola na cabeça dos homens santos. Esse desenho que está, lá na Biblioteca Estadual da Baviera, ele representa um encontro do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, né? Dois homens santos, dois apóstolos. Desculpa, gente, peraí. Pronto. Ah, meu Deus. E aqui vocês têm o famoso desenho da árvore da vida. Isso é uma iluminura. O que é uma iluminura? Iluminura eram esses desenhos feitos nas capas dos livros, que retratavam também, estamos aí na arte cristã pós-perseguição, já estamos na Idade Média, então nós estamos observando aquela arte cristã que representa a vida de santos, a vida do Cristo, figuras de mártires e assim por diante. Então, o que é iluminura? Iluminura é a arte ilustrativa, como vocês estão vendo aqui, feita nas capas dos livros, né? Feita nas capas dos livros. E aqui representa a árvore da vida. Prestem atenção que a árvore da vida tem ao centro Cristo, né? E os galhos, representando os galhos, estão mártires do cristianismo e símbolos cristãos. Bom, essas imagens aí, né, eu peguei da Wikipédia mesmo, né? Bom, esse slide, prestem atenção, eu vou deixar disponível a vocês na plataforma. Já comecei com
Tá? Deixa eu parar a apresentação. Pessoal, vamos ver se vocês lembram de alguma coisa que eu falei, né? Falei tanto. Vamos ver se vocês lembram de alguma coisa aí, se a gente pode se ajudar e lembra de alguma coisa. Eu vou começar aqui por quem, meu Deus? Olha, Dona Yasmin, não falo muito tempo com ela, meu Deus do céu. Yasmin, tu estás aí, minha filha? Yasmin? Oi, Yasmin. Ótimo. Me explique uma coisa. Que evento, eu repeti isso várias vezes aqui, tomara que tenha memorizado. Que evento divide a arte cristã primitiva da arte cristã? A arte cristã primitiva é uma fase em que os cristãos eram perseguidos. A arte cristã acabou a perseguição. Que evento faz isso? Vamos lá, dona Yasmin, me ajude aí. Que evento faz isso? Alguém pode ajudar a dona Yasmin aí? Alguma alma caridosa? Que evento faz, é o divisor de águas, entre a arte cristã primitiva, aquela arte dos cristãos perseguidos, para a arte cristã, que é a arte dos cristãos não perseguidos. Muito bem, parabéns aí, seu Ezequiel, o Édito de Milão. Não esqueçam isso. Eu vou colocar isso na prova. Pode ter certeza absoluta que eu vou colocar isso na prova. Tá? Vamos de novo. Quem é que eu vou pegar agora para me ajudar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Quem será o próximo? Dona Júlia Lely está aí, hein? Ou só ficou aqui o nome? Dona Júlia Leles. Dona Júlia. Rapaz, eu vou fazer a chamada. Júlia Leles. Ixi, Maria. Fazer que nem sessão espírita. Apareceu. Oi, minha filha. Júlia, me ajude no seguinte. Tu vai me dizer se a resposta é A ou B. Tá? Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Essa arte cristã, ela é descritiva e ilustrativa. Eu estou falando da arte cristã primitiva ou da arte cristã? Eita, caiu a internet, aí fica difícil. Então, alguma alma caridosa pode ajudar a dona Júlia? Vou repetir a pergunta. A arte cristã, que é descritiva e ilustrativa, ela é a arte cristã primitiva ou simplesmente arte cristã? Quem é que pode ajudar? Vamos lá, gente, pelo amor de Jesus, vamos lá. Muito bem, de novo. Seu Ezequiel arrebentando a boca do balão aqui. Dona Emily Cauane também, parabéns. A arte cristã. Se eu colocar numa prova isso e vocês errarem, eu vou ficar chateado. A arte cristã que é simbólica, arte cristã primitiva. A arte cristã descritiva e decorativa, arte cristã. Por favor, não errem isso, gente. Isso é muito, muito simples de se entender. Vamos agora ver outro aluno para me ajudar aqui. Quem é que pode me ajudar? Deixa eu pegar os nomes aqui. Dona Emily Cauane, está aí, minha filhote? Está aí, Dona Emily Cauane? Me ajude, minha filha. Dona Emily, eu vou fazer uma pergunta. Por favor, me ajude aí. Por quê o Império Romano perseguiu os cristãos primitivos? Então, por que o Império Romano perseguia os cristãos primitivos? A ponto deles ter que inventar até uma arte simbólica. Então, por que o Império Romano perseguiu os cristãos primitivos?
Alguém? Dona Emily? Alguém pode ajudar a Dona Emily aí? Por quê? Se bem que eu tenho certeza que ela sabe. Porque o Império Romano perseguia os cristãos primitivos. Vamos lá, gente. Ai, ai, ai. Dessa vez, o meu amigo Ezequiel, mais uma vez, acertou, porque os cristãos primitivos se recusavam a adorar o imperador como figura divina, como se fosse um Deus. Vocês não podem esquecer que o cristianismo é monoteísta, só tem um Deus, né? Só tem um Deus. Então, eles não tinham como aceitar a adoração à figura do imperador. Tá certo? Deu para entender isso? Eles serem tidos como traidores, não. Eles eram tidos como hereges, porque não adoravam a figura do imperador. Isso, para os romanos, principalmente para as autoridades romanas, era um sinal de insurgência, de quebra de hierarquia. Como é que esse coitado aí, quem é esse coitado na fila do pão para não adorar o imperador como um deus? Então, eles eram tidos como hereges, como pessoas que queriam instalar a anarquia, não respeitando a hierarquia. Mas a resposta é bem essa que o Ezequiel deu. Eles não adoravam a figura do imperador. Por esse motivo, eles foram perseguidos, e muito perseguidos. Né? A pergunta que eu vou fazer agora realmente é um pouquinho mais difícil, mas vamos ver se alguém me ajuda a responder. Tá? Gente, além deles não adorarem a figura do imperador, nós vimos que os cristãos primitivos, eles eram muito perseguidos também, porque eles pertenciam a que classe social? A maior parte deles. De novo, além deles serem monoteístas, não aceitarem adorar a figura do imperador, eles também eram perseguidos porque eles, de maneira geral, pelo menos a maior parte, pertencia a que classe social? Quem é que sabe me responder isso? Dona Yasmin, me responda essa. Porque, além de, eles serem monoteístas, não quererem adorar o imperador, isso já era motivo de perseguição, eles também pertenciam a uma classe social bem desfavorável, que facilitava as injustiças em relação a eles. Que classe social é essa? Vamos lá. Qual é a classe social? Muito bem, dona Yasmin, muito bem. Eles pertenciam a uma classe baixa. Gente, infelizmente, até os dias de hoje, apesar de existir um código juros civis que diz que todos são iguais perante a lei, vocês não são inocentes, vocês sabem que as pessoas das classes mais baixas, isso nos dias de hoje, imagina naquela época, sofrem muitas injustiças. Se hoje ocorre, naquela época era regra, né? Hoje ocorre em algumas condições, em algumas situações, mas naquela época aí era regra geral, né? Então, realmente, além dessa parte da adoração, da não adoração ao imperador, tinha isso também, que comprometia os cristãos primitivos, que era de pertencer às classes mais baixas. Então, gente, de novo, essa aula foi gravada, ela vai ser colocada à disposição de vocês lá na plataforma, amanhã já deve estar lá. Por que amanhã? Porque ela vai ter que ser renderizada, vai ter que ser editada, né? Então não dá para botar hoje, mas amanhã ela já estará disponível. Como é que tu acessa? Como é que tu acessa essa aula que nós acabamos de ver? Tu entra lá em aulas anteriores, dentro de aulas anteriores, tu põe a tua senha, põe a tua série, a disciplina que tu deseja e a data. A data tu vai botar a data da aula, 6/4. E a disciplina tu vai botar artes. Pronto, vai aparecer essa aula de hoje. E lá também colocarei à disposição de vocês os slides que eu acabei de mostrar. Tá certo? Muito obrigado a vocês. Saudade de todos, né? Saudade de todos. Pelo menos eu vejo algumas fotos.
Tem uns que são cruéis, só bota a letrinha, né? Mas tudo bem. Pelo menos eu vejo algumas fotos, né? De vez em quando alguém aparece para a gente matar a saudade. Eu peço a Deus que abençoe todos vocês e que todos devem se cuidar, tá bom? Muito obrigado a vocês.